A viagem missionária que Paulo realiza e está narrada em Atos capítulo 17 o conduz até Tessalônica. Ele, Silas, Timóteo, esses três camaradas entram na cidade, anunciaram o evangelho por 3 sábados nas sinagogas. Bom, não seria tão simples, né? Os judeus se opuseram ferozmente, levantando-se contra eles. E aí Paulo teve que partir às pressas para a região da Bereia, depois Atenas, até que chega em Corinto. Distante dos novos irmãos e preocupados com a sua firmeza espiritual, Paulo envia Timóteo para verificar como é que os caras estavam. O retorno de Timóteo trouxe boas notícias. Apesar da perseguição, os tessalonicenses permaneciam firmes, amorosos, cheios de esperança e de fé. Foi então que Paulo decide escrever a sua primeira carta aos Tessalonicenses, com uma ideia de uma carta pastoral, calorosa e animadora. Esta carta é dividida em duas partes. Dos capítulos 1 a 3, nós temos o coração pastoral de Paulo. Os capítulos 4 e 5, os ensinamentos, as exortações que ajustam a fé da igreja. E nós vamos andar mais ou menos por esse caminho. No capítulo 1 é como se Paulo estivesse ouvindo a fé dos tessalonicenses ecoar pelas estradas romanas. Ele descreve o povo como alguém que recebeu o evangelho em poder do Espírito Santo, tornando-se um exemplo em toda a Macedônia. No capítulo 2, Paulo abre a alma. Ele lembra como trabalhou com as suas próprias mãos, como tratou a igreja com ternura de mãe e com firmeza de pai. Era um pastor real que derramou a sua vida por eles. E a perseguição que sofrem não é acaso, mas é parte da caminhada do povo de Deus. No capítulo 3, Timóteo vem com as notícias de perseverança e de crescimento espiritual. Paulo, quase que em lágrimas, diz o seguinte: agora vivemos, se estáis firmes no Senhor, a vossa fé não será vã. A carta ganha um tom mais pastoral e aliviado. Quando nós chegamos no capítulo 4, versos de 1 a 12, a fé verdadeira deve transformar o comportamento. Por isso, Paulo convoca aquele povo para uma pureza sexual em contraste com os padrões pagãos daquela cidade. Ele também incentiva a crescer em amor fraternal para que a turma tivesse comunhão, se desse bem uns com os outros, trabalhar com as próprias mãos e viver de forma digna do Evangelho. Nos versículos 13 a 18 do capítulo 4, esta é uma das mais belas descrições da parousia de Cristo. Paulo corrige as confusões sobre os que morreram antes da volta de Cristo e, com palavras solenes, ele descreve o encontro glorioso com o Senhor Jesus, quando os mortos e vivos serão reunidos novamente. No capítulo 5, versos de 1 a 11, nós vemos a volta do Senhor. Paulo fala sobre o dia do Senhor. Ele vem como um ladrão de noite. A ideia aqui não é marcar datas, mas incentivar que os tessalonicenses vivam em vigilância, em sobriedade, revestidos de fé, amor e esperança. No capítulo 5, versos de 12 a 28, Paulo encerra esta carta com orientações práticas para honrar os líderes, cuidar daqueles que são mais fracos, discernir as profecias e, sobretudo, manter alegria e oração constante. Este seria o retrato de uma comunidade saudável, e sendo saudável, é parte da preparação para a vinda de Cristo. Não muito tempo depois, Paulo escreve uma segunda carta. Alguns tessalonicenses estavam meio que desorientados. Mensagens falsas estavam circulando dizendo que o dia do Senhor já havia chegado. A turma estava meio sem orientação. Outros até estavam pensando que a volta de Cristo era iminente e haviam abandonado o trabalho porque estavam ociosos. Paulo então decide escrever esta segunda carta para corrigir essas ideias e trazer a turma para o prumo novamente.
Segundo Tessalonicenses capítulo 1, Paulo inicia reconhecendo a fé crescente da igreja, mesmo sob as aflições. Ele assegura aos Tessalonicenses de que Deus é justo e fará a justa retribuição no tempo apropriado. E o sofrimento não é um sinal de abandono de Deus, mas é o contexto onde a glória de Cristo é revelada. Lá no capítulo 2 é a parte mais teológica dessa carta. Paulo corrige a falsa ideia de que o dia do Senhor já havia chegado. Então ele explica que determinados acontecimentos ainda devem ocorrer, e entre eles, a rebelião final e o surgimento do homem da iniquidade. Com palavras sóbrias, Paulo aponta que Deus está no controle e o mistério da injustiça não triunfará. Cristo consumará tudo com o sopro de sua boca. O objetivo ali não é gerar medo, mas gerar firmeza e fortalecer a fé. No capítulo 3, alguns irmãos haviam parado de trabalhar, vivendo de forma irresponsável. Paulo confronta essa postura com firmeza. Ele próprio dera o exemplo, trabalhando com as mãos para não ser pesado para ninguém. Paulo trabalhava fazendo tendas. A ordem é clara: quem não quer trabalhar também não deva comer. E a comunidade deve corrigir com amor, sem permitir que a desordem se assenta. A carta termina com um desejo de paz, fidelidade e graça, selando pastoralmente as correções realizadas. As cartas aos Tessalonicenses são como duas janelas abertas para o coração da igreja primitiva. Nessas cartas nós vemos um povo jovem, crentes, fervorosos, cheios de esperanças. Mas também a turma estava meio confusa diante das perseguições e das expectativas escatológicas. Paulo então escreve como um pastor que conhece as suas ovelhas, guiando-os para uma vida cristã prática e a esperança equilibrada na volta de Cristo.